Então, se tem uma mulher que tá sofrendo demasiadamente, em excesso nos relacionamentos, ela sofre, aquela mulher extremamente chorona, aquela mulher sempre muito insegura, aquela mulher que as coisas na vida dela não vão do jeito que ela gostaria, ela está sendo imatura. Você falou uma palavra que me chamou a atenção sobre a mulher reconhece que está sendo uma mulher imatura e tal, quer melhorar isso. E até pra gente começar, quando eu fizer a pergunta, por exemplo, ou pra Ana ou pra você, Carol, sintam-se à vontade pra complementar. A pergunta não é direto só pra uma pessoa, tá? Então pode ficar tranquilo pra complementar. Mas como você que puxou com essa questão, falou desse ponto mulher imatura, o que seria essa mulher imatura e como que ela poderia perceber que ela tá sendo essa mulher imatura, assim? Eu gosto de usar uma frase que é: a mulher imatura, ela sofre mais. Então, se tem uma mulher que tá sofrendo demasiadamente, em excesso nos relacionamentos, ela sofre, aquela mulher extremamente chorona, aquela mulher sempre muito insegura, aquela mulher que as coisas na vida dela não vão do jeito que ela gostaria, ela está sendo imatura. Ela é uma mulher imatura. O amadurecimento, no meu entendimento, ele não é algo que vai vir assim: aconteceu na minha vida. Não, é algo que você precisa passar por situações ou entender as situações e desenvolvendo isso na sua vida. Não adianta de nada você passar por um momento difícil na vida e não aprender com ele. E o que acontece com as pessoas? Elas têm brigas e mais brigas dentro do relacionamento e não aprendem como sair disso. E aí elas vivem nesse ciclo. Mas eu virei mãe, mas eu tenho 60 anos, sou avó. Sim, você pode ser uma mulher imatura. Aliás, é mais comum você encontrar pessoas, não só mulher, né? Que eu trabalho com mulheres, mas muitos homens também são imaturos. A maioria hoje em dia. E isso se reflete na vida. Então, relacionamentos ruins é grande chance de ter problema de imaturidade aí. Caraca. De um, de outro ou dos dois. Sim. Né? Você fala que é muito comum pessoas com mais idade serem imaturas? Alguma coisa assim? Comum, inclusive, serem. Porque as pessoas acham que ao envelhecer elas vão amadurecendo. E não. O amadurecimento é uma aplicação, é um aprendizado que você tem e uma mudança de comportamento. Então você passa por uma situação difícil, por exemplo, você briga com a sua esposa por conta de alguma coisa. Isso deveria te ensinar alguma coisa para daqui alguns dias, meses, você não ter mais esse problema, porque você aprendeu a lidar com ele no conflito, na dificuldade. Então você não vai mais discutir por conta disso, porque houve um aprendizado e uma mudança de comportamento. O que as pessoas fazem? Elas ficam batendo de frente eternamente. Se eu atendo uma pessoa que está casada há 20 anos, eternamente com problemas, eternamente com aquele... a gente não vive bem, vocês estão sendo imaturos. Na minha visão, a imaturidade eu abordo de uma forma diferente, né? Eu digo que são imaturas aquelas pessoas que ficaram presas, dependente de algumas fases ou etapas do ciclo, principalmente da infância, e que não conseguiram se desconectar de sentimentos que seguraram a criança em algum momento, né? Então, para ser claro, né? Eu entendi como você abordou a maturidade, mas assim... Eu vejo muitos casais que brigam e tudo e não aprendem, e o problema não é a maturidade, mas o problema é a dependência financeira, dependência emocional. Então, a maturidade, ou a imaturidade, está muito ligada com a criança, com a nossa criança, que de alguma forma fica no nosso passado e que não conseguiu concluir as suas etapas de vida normais. Por exemplo, quando a gente nasce, a gente é simbiótico, né? A mãe é uma relação simbiótica, ligada, etc. Quando a gente tem por volta dos 9, 10 meses, neste momento, a criança começa a se entender como um ser humano separado da mãe. Ok. Quando chega neste momento, apesar dela ser um ser humano separado da mãe, ela tem suas necessidades básicas sempre munidas pela mãe. Né? Porque ela precisa de afeto, ela precisa de comida, ela precisa de atenção. Você tem uma criança pequena, você sabe tudo isso que... Conforme a mãe, ela vai recebendo o que ela precisa naquela etapa da vida, ela vai conseguindo ganhar, dentro da idade, claro, a maturidade daquela idade. Então ela vai conseguindo galgar degraus.
Daí ela passa para a fase infantil. Quando ela passa na fase infantil, ela já se vê como pessoa, mas ela ainda, por exemplo, mãe, eu tô com sono, mãe, eu quero dormir, mãe, eu acordei. Ela não se importa com o outro, é tudo para ela. Porque ela não consegue ainda enxergar o outro. Ela tá super narcísica nessa hora, a gente até fala. E ela precisa ser naquele momento assim, e ela tem as suas necessidades básicas também, de atenção, etc., mas já precisa ser um pouquinho... olha, não, vai para a escola, você vai dar conta, vai. Sim. Ou então, olha, você tá andando, vai, corre que dá certo. Caiu, olha, caiu, doeu, mas levanta. Você vai virar um bom aluno. Ela precisa ser validada pelos pais para ela adquirindo um pouco de maturidade para essa idade. E assim vai, quando chega a idade da adolescência, que é a fase que os filhos cortam com pai e mãe, precisam até para se ver separados, e neste momento eles têm o grupo, eles se querem grupo, eles gostam do grupo, Sim. eles participam de grupo, querem ficar iguais, etc. E que nessa fase, eles também, dependendo dos acontecimentos da fase, eles vão adquirindo mais confiança, mais segurança, que traz maturidade. O que acontece, daí eu concordo com você, que muitos casais hoje, tá? Principalmente, nós estamos falando de hoje, muitos casais, eles ficaram em alguma dessas fases. Então, a menina que o pai mandou calar a boca, fica quieta, vai lavar a louça, você não serve para nada. Ela ficou parada nesse ciclo, sem fechar, sem tratar. E daí ela vai crescendo, e aquela parte, ou então naquela parte da criança que quer tudo dos outros. Sim. E de repente eles se relacionam e casam com uma pessoa, e daí ela quer que o marido, por exemplo, ou vice-versa, tá? Ou que o companheiro, ela quer tudo para ela quer toda a atenção, ela quer, ou ele quer, e não tem troca. Sim. Quando não acontece isso, eles estão repetindo algumas situações onde eles eram infantis. E aí Sim. que a gente chama que a pessoa é imatura, tá? Porque não está pronta, não cumpriu certas fases aonde ela foi se libertando para ter um autoconhecimento, um amor próprio, para conseguir trocar, porque relacionamento é troca e relacionamento é coisa de gente grande.